E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos dar sequência ao estudo da condução térmica, trazendo agora alguns exemplos importantes. Observe o quadro. Nele eu ilustro uma barra homogênea de comprimento L e área de seção transversal A. O material que constitui a barra possui condutividade térmica K e sua superfície lateral está isolada do meio externo, enquanto que suas extremidades estão em contato com dois reservatórios térmicos nas temperaturas Tq e Tf, sendo que Tq é maior do que Tf. No regime estacionário de transferência de energia térmica, a temperatura não varia mais com o tempo, ela varia apenas com a posição x ao longo da barra, de forma que eu posso escrever nesta situação a seguinte expressão: a taxa de variação da temperatura com a posição x ao longo da barra, o negativo dessa taxa de variação, é igual à temperatura Tq menos a temperatura Tf sobre o comprimento da barra L. Analisando essa expressão, vemos que essa razão é maior do que zero, pois a temperatura diminui com o comprimento x ao longo da barra. Consequentemente, essa taxa de variação dt dx é menor do que zero. Acompanhada de um sinal negativo, deixa a razão positiva, justificando a análise realizada. Recorrendo agora à lei de Fourier, nós podemos escrever a seguinte expressão: a taxa de transferência de energia térmica através do processo calor por unidade de tempo é igual a menos a condutividade térmica K, vezes a área de seção transversal A, vezes a taxa de variação da temperatura com a posição x. Levando este resultado nessa expressão, a gente obtém que a taxa de variação da energia térmica transferida por unidade de tempo é igual. Então, dt dx é igual ao negativo dessa razão. Portanto, nós temos K vezes A, que multiplica Tq menos Tf sobre a espessura L. Agora, se você quiser calcular a quantidade de energia térmica transferida em certo intervalo de tempo ΔT, basta reescrever essa expressão da seguinte forma: dq é igual a K vezes A que multiplica Tq menos Tf sobre L dt. Integrando ambos os membros dessa igualdade, você obtém que a quantidade de energia transferida através do processo calor é igual a condutividade térmica K vezes a área de seção transversal A, que multiplica a diferença Tq menos Tf sobre L vezes o intervalo de tempo dt. Observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Você pode ainda expressar a temperatura, como a temperatura varia com a posição x, através de um gráfico. Observe o quadro mais uma vez. Perceba que, na posição x igual a zero, a extremidade da barra se encontra na temperatura Tq. À medida que a posição x aumenta, essa temperatura decresce linearmente até atingir a temperatura Tf quando a posição x é igual a L. Esse decréscimo linear se justifica pelo fato de dt dx permanecer constante no regime estacionário. Vamos agora acrescentar mais uma barra em série com a barra em questão. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, observe no quadro a associação em série de duas barras homogêneas. A primeira possui comprimento L1 e a segunda possui comprimento L2. A condutividade térmica da primeira barra é representada por K1 e a condutividade térmica da segunda barra é representada por K2. A área de seção transversal A é a mesma nas duas barras.
E a superfície lateral de cada uma delas está isolada do ambiente externo, está isolada do meio externo. Muito bem? No regime estacionário, situação em que a temperatura não varia mais com o tempo, mas sim com a posição x ao longo da extensão das barras associadas, a temperatura na junção das barras é representada por T0, vale T0. Observe que a extremidade esquerda da barra 1 está em contato com o reservatório térmico a temperatura Tq e a extremidade direita da barra 2 está em contato térmico com o reservatório térmico a temperatura Tf. No regime estacionário, recorrendo à lei de Fourier, eu posso determinar a temperatura T0 da seguinte forma. Observe o quadro. A taxa de transferência de energia térmica através do processo calor por unidade de tempo é igual a K1 vezes A, que multiplica Tq menos T0 sobre o comprimento L1, que é igual a K2 vezes a área de seção transversal A, que multiplica T0 menos Tf sobre o comprimento da segunda barra, representado por L2. Observe que essa igualdade se verifica, pois, no regime estacionário, a taxa de transferência de energia térmica por unidade de tempo permanece constante. Muito bem? A partir dessa igualdade, eu posso determinar T0. Para fazer isso, eu vou reescrever essa expressão da seguinte forma. Então, do lado esquerdo, nós temos K1 vezes A vezes Tq sobre L1 menos K1 vezes A vezes T0 sobre L1, e isso é igual a K2 vezes A vezes T0 sobre L2, muito bem, menos, aqui nós temos K2 vezes A vezes Tf sobre L2. Muito bem? Sendo assim, nós vamos obter que, então, eu vou jogar todos os termos que possuem a temperatura T0 para o lado direito. Logo, K1 vezes A vezes Tq sobre L1, agora mais K2 vezes A vezes Tf sobre L2 é igual. Então agora nós temos K2A T0 sobre L2 mais K1 vezes A T0 sobre L1. Eu posso simplificar a área de seção transversal e com isso a gente obtém do lado direito, colocando T0 em evidência, T0 vai multiplicar K2 sobre L2 mais K1 sobre L1. E isso é igual a K1 Tq sobre L1 mais K2 Tf sobre L2. Observe no quadro a expressão obtida até aqui e todo o cálculo realizado. Muito bem? A partir de agora, eu posso efetuar o mínimo múltiplo comum dos dois lados da igualdade. A expressão vai ficar mais linear. Então vamos lá. T0 que multiplica. Observe agora. Do lado esquerdo, nós temos no denominador L1, L2. Portanto, dividindo pelo de baixo, dividindo pelo denominador e multiplicando o resultado pelo numerador, você vai encontrar K2 vezes L1 mais K1 vezes L2. E do lado direito, nós temos também no denominador L1, L2, portanto, L1, L2 dividido por L1 nos fornece L2, portanto, K1
L2TQ mais L1, L2 dividido por L2 nos fornece L1, portanto, mais K2 L1 mais K2 L1 vezes TF. Simplificando L1, L2, vemos que a temperatura T0 na junção das barras homogêneas é dada por, então nós temos K1 vezes L2 vezes TQ mais K2 vezes L1 vezes TF, tudo isso sobre K2 L1 mais K1 vezes L2. Então, observe no quadro mais uma vez o resultado obtido e todo o cálculo realizado até aqui. A partir de agora, nós podemos determinar a taxa de transferência de energia térmica através do processo calor por unidade de tempo, representada por dQ/dt, levando este resultado em uma dessas igualdades. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, levando, portanto, a expressão de T0 nessa igualdade, tanto faz a igualdade escolhida, nós vamos obter o seguinte resultado. dQ dt é igual. Então, nós temos K1 vezes A sobre L1, que multiplica TQ menos a temperatura T0 na junção das barras. T0, portanto, é dado por K1 L2 TQ mais K2 L1 TF. Tudo isso sobre K2 vezes L1 mais K1 vezes L2. Muito bem. Sendo assim, dQ dt fica dado por, então, K1 vezes A sobre L1, que multiplica. Aqui eu vou efetuar o mínimo múltiplo comum. Então, vamos lá. No denominador, nós temos K2L1 mais K1 vezes L2. Portanto, esta soma dividida por 1 nos fornece esta soma vezes TQ. Já vou fazer a distributiva, a gente obtém K2L1 TQ mais K1 L2 TQ. Muito bem. Agora, menos este termo. Já aplicando a regra de sinal, K1 L2 TQ menos K2 L1 TF. Observe no quadro a expressão obtida, o pequeno cálculo realizado até aqui. Bom, agora eu posso simplesmente... Aqui nós temos K1 L2 TQ, portanto eu posso simplificar este termo. Perceba agora que K2 L1 é um termo comum nos termos que restaram, portanto, colocando K2 L1 em evidência, ele vai multiplicar TQ menos TF. Consequentemente, a gente obtém que dQ dt é igual a K1 vezes A sobre L1, que multiplica. Então, no numerador, K2 L1, que multiplica TQ menos TF. Muito bem, não esqueci de nenhum termo. Tudo isso sobre K2L1 mais K1L2. Simplificando agora L1, vemos que dQ dt, reforçando a taxa de transferência de energia térmica através do processo calor por unidade de tempo, é igual a K1, K2, vezes a área de seção transversal,
que multiplica a diferença TQ menos TF sobre K2L1 mais K1L2. Observe no quadro o resultado obtido, o pequeno cálculo realizado até aqui. Enfim, nós podemos, mais uma vez, realizar a construção gráfica de como a temperatura varia com a posição x ao longo da extensão das barras associadas. Analisando o gráfico e tendo como suporte o problema anterior, vemos que, ao longo da extensão da barra de comprimento L1, a temperatura decresce linearmente de Tq para T0, e ao longo da extensão da barra de comprimento L2, a temperatura decresce linearmente de T0 até a temperatura Tf, conforme eu ilustro no quadro. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.